Continuando falando do Banco Master, o presidente do INSS, veja só essa agora, César, o Gilberto Mello, ele se reúne hoje com o liquidante do Banco Master, o Eduardo Félix Bianchini, para tratar dos empréstimos consignados que apresentaram indícios de irregularidades. O INSS, essa reunião foi adiada, estou recebendo informação agora, César, mas vou continuar apresentando a notícia porque é muito curioso. O INSS analisa 254 mil contratos que têm indícios de fraudes, porque estavam fora das regras e com dados insuficientes. A estimativa é de que o total envolva uma quantia de cerca de 2 bilhões de reais. Lúcio. A reunião vai acontecer na sexta-feira, agora que Exatamente. Havia essa previsão de que ela fosse hoje, mas acabou sendo adiada para sexta-feira, ainda essa semana, mostrando o nível da conturbação desse cenário político brasileiro, um recesso parlamentar. Porque o Master estava envolvido, então, até em créditos consignados, comprava créditos consignados do INSS, né? Vamos começar com a nossa repórter Anita Prado, lá em Brasília. Ela tem informações também sobre o adiamento dessa reunião e outras informações. Anita, bom dia para você. Bem-vinda. Oi, Lúcio. Oi, César. Na verdade, eu acabei de receber, assim como vocês, essa informação dessa remarcação dessa reunião que realmente estava prevista para hoje, ali entre o presidente do INSS e o liquidante do Banco Master, justamente para discutir toda essa fraude, né? O bloqueio por parte do INSS dessas cotas do Banco Master. Mas, enfim, agora vamos voltar a falar sobre esse assunto, alguns chamam de novela, outros chamam de novelo, porque toda vez que você puxa um fio, ele dura e tem bastante coisa, vem bastante coisa junto. E é isso mesmo que a gente vê nesse caso, viu, César e Lúcio? Olha, o ministro Dias Toffoli, a gente falou ontem sobre isso aqui juntos, nós conversamos também com nossos analistas sobre esse pedido da Polícia Federal para as oitivas da semana que vem. A gente ainda estava naquele momento, portanto, ontem, apenas com o pedido, a solicitação da Polícia Federal para que essas oitivas acontecessem na segunda e na terça da semana que vem. Ontem à noite, contudo, o ministro Dias Toffoli autorizou essas oitivas que vão ali acontecer em 2 dias. Lembrando, teve ali um imbróglio com relação a essas oitivas que deveriam estar acontecendo essa semana. Por quê? Inicialmente, lá em dezembro, o ministro tinha autorizado para essa semana, essa que nós estamos agora, essas oitivas no intervalo de 6 dias. Mas depois, o ministro Dias Toffoli considerou que elas deveriam acontecer em apenas 2 dias. Isso na semana passada, no dia 13 de janeiro. E aí, o que aconteceu? A Polícia Federal pediu mais tempo para organizar esse cronograma. Esse cronograma foi enviado na segunda-feira à noite para o ministro Dias Toffoli com, então, essa solicitação. E quem seria ouvido, né, nesse intervalo de 2 dias? Alguns por videoconferência e 3 lá no STF. E no despacho de ontem, inclusive, o ministro pediu já que esse link da videoconferência já fosse disponibilizado, assim como a reserva da sala no STF, para que não tivesse ali, eles não apresentassem problemas na hora da realização dessas oitivas na semana que vem. Você viu antes aqui no SBT News, mas eu relembro para você que entre os nomes listados está, por exemplo, Augusto Ferreira de Lima, que é ex-sócio do Banco Master, também o Dário Osvaldo Garcia Júnior, que era diretor de finanças e controladoria do BRB à época dos fatos investigados. Portanto, a suposta venda do Banco Master para o BRB ali justamente para driblar essa crise financeira que vivia o banco antes da sua liquidação. O documento que nós tivemos acesso ainda cita André Felipe de Oliveira Seixas Maia, que é ex-funcionário do Banco Master, e esse aqui é um caso interessante, porque ele também é diretor da Tirreno, que é uma empresa apontada pelos investigadores como sendo uma empresa de fachada usada ali para driblar, né, para desviar esses recursos públicos. Lembrando que o Banco Master é investigado nessa fraude que chegaria ali no montante dos 12 bilhões de reais. Portanto, essas oitivas, elas estavam autorizadas para acontecer durante 6 dias e aí elas foram reduzidas para 2 dias a pedido do Dias Toffoli, como eu disse no início do link, porque ele alegou ali que haveria um impedimento, problemas logísticos, poucas salas, também citou o recesso judiciário na sua decisão. Isso irritou a diretoria da Polícia Federal, pessoal. Lá atrás, no início da semana,
no fim da semana passada, o diretor-geral da Polícia Federal disse que, portanto, como ele tinha mudado de uma hora para outra esse cronograma, ele iria cancelar tudo. E aí ele cancelou as oitivas e só agora a gente teve essas informações novas de quem será ouvido, portanto, na segunda e na terça da semana que vem. Vamos então lembrar, né, que porque o Daniel Vorcaro e o Paulo Henrique Costa, que é, portanto, o dono do Banco Master, o Vorcaro, e o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, não serão ouvidos. Por quê? Porque eles já foram ouvidos naquelas oitivas ali do fim do ano passado. Essas oitivas que aconteceram ali nos últimos dias de 2025, acompanhados por um delegado da Polícia Federal e também por um juiz titular do gabinete do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso. Essas oitivas da segunda-feira e da terça-feira, eu consegui essa apuração aqui para os nossos assinantes, ela tem relação com a primeira fase da operação. Ou seja, eles vão questionar essas pessoas, esses sócios, diretores, executivos, essas pessoas relacionadas aos dois bancos, BRB e Master, com informações colhidas na primeira fase da operação que aconteceu ali em novembro. As oitivas com relação à segunda fase da operação, que foi essa que nós já vimos aqui nesse ano, no início da semana passada, a gente ainda não tem informações, tá? E a gente está tentando buscar também informações sobre o paradeiro dos dados dos celulares e dispositivos eletrônicos coletados nessa segunda fase da operação. Qualquer novidade, é claro, eu volto com vocês.